Eu, erradamente, pensava que uma jovem da cidade era uma péssima aluna, por isso ofereci-lhe 5.000 euros por mês para a manter. Ela olhava-me friamente todos os dias enquanto eu agia como um pirralhinho mimado. Não estava satisfeito e até a repreendi por ter virado costas. Foi só quando os meus pais me levaram ao encontro às cegas que ela se tornou o centro das atenções, e os meus pais a bajularam. Fiquei atordoado e incapaz de me mexer. Ela sussurrou-me ao ouvido: tens um apetite enorme. Queres que eu seja tua amante? Fui ao dormitório da minha irmã procurá-la. Ela não estava lá. Uma beldade alta e de pele clara abriu a porta. Tinha acabado de tomar banho e cheirava deliciosamente. Secou o cabelo casualmente com uma toalha branca. Senti o coração disparar, o sangue ferver. Apaixonei-me à primeira vista. Eu estava apaixonado. A toalha e o casaco eram claramente da minha irmã. A minha irmã disse que havia 3 pessoas a viver no dormitório, uma delas uma jovem rica da cidade que nunca regressava a casa, por isso, na verdade, eram apenas ela e um pobre a viver lá. O nome do pobre era Sofia. Desliguei a chamada para a minha irmã. Quem procura? A bela mulher tinha uma voz agradável e era muito alta. Só de estar ali, ela dava-me uma sensação de opressão. Como seria de esperar, ser bonita é bom. Procura minha irmã Isabela, disse eu. 2. Então, entrei sorrateiramente. Franziu o sobrolho e ficou parada perto da porta. Ela não está aqui. A minha irmã disse ainda que, embora a Sofia fosse pobre, tinha uma forte autoestima. No entanto, a sua mãe tinha ficado doente recentemente, e Sofia trabalhava no bar todos os dias, vendendo bebidas alcoólicas, para poupar para as despesas médicas da mãe. A minha irmã disse que queria emprestar dinheiro à Sofia, mas ela não queria implorar por nada. Olhei para ela com uma súbita compaixão. Eu estava à procura da minha irmã, mas agora estou à tua procura. Fechou a porta, limpou o cabelo e olhou-me de cima a baixo. Achei um pouco estranho. Por que é que a minha irmã disse que a Sofia tinha um sentido de orgulho tão forte, mas queria usar as suas coisas? Olhei para as suas longas pernas e engoli em seco. Ela disse: o que é que quer de mim? Eu disse: estás com pouco dinheiro. Eu dou-te. Ela virou-se e olhou-me confusa. Calculei rapidamente a minha mesada. 3. A minha irmã e eu éramos consideradas abastadas. Mas os meus pais não nos deixavam gastar tanto como as outras crianças. Davam-nos apenas 10.000 euros por mês para despesas de subsistência, e eu só tinha uma pequena quantia guardada para a minha mesada. Mas Sofia, uma estudante pobre, provavelmente nunca tinha visto dinheiro antes. Então eu disse: eu sustento-te. Não digas à minha irmã. Dou-te 5.000 euros por mês. Ouvi dizer que a tua mãe está doente. Dou-te o que precisares desta vez e descontarei nas minhas despesas de subsistência. Depois de dizer isto, fiquei bastante envergonhado e não me atrevia a olhar para ela. Era a primeira vez que o fazia. Os meus dedos tremiam de nervosismo. O meu rosto corou levemente. Ouvia rir, por isso sentei-me à mesa ao meu lado, olhando para mim. Senti que esta posição não destacava realmente o meu poder ou a autoridade do meu patrocinador financeiro. Então, tossi levemente e sussurrei: os meus pais não me dão muito dinheiro agora, e eu já te dei metade. Se me derem mais no futuro, eu aumento o preço. Depois de dizer isto, olhei para ela com sinceridade e disse: está bem. 4. Depois de fazer esta pergunta, tive vontade de me esbofetear. Agora sou um consumidor. Porque estou a ser tão humilde. Mas não interessa. Até o rei Udejo acendeu faróis para enganar os príncipes para Bauci. É natural que me curve perante uma mulher bonita. Além disso, se ela conhecesse um homem rico, ele oferecer-lhe-ia definitivamente mais do que eu. Não tenho condições financeiras, por isso só lhe posso oferecer algum valor emocional. Uma mão esguia agarrou-me o queixo, obrigando-me a olhar para ela. Os seus olhos estavam frios. Talvez a minha menção à pobreza da sua família tenha ferido o seu orgulho. Tive medo que ela ficasse zangada e me quisesse estrangular, por isso, inconscientemente, agarrei a mão. Quando a minha mão agarrou a dela, o contacto das nossas peles provocou uma descarga elétrica nos nossos corpos, como se de um choque se tratasse. Este é o hormônio do amor. O meu coração disparou. Sabes quem eu sou? Queres ficar comigo? Concordei. Eu sei. És colega de quarto da minha irmã, Sofia. Também sei que a tua mãe está doente e precisa de dinheiro, e a minha irmã queria emprestar-te, mas tu disseste que não aceitavas caridade. Agora que és minha amiga, basta ouvires-me e servir-me. Não será caridade, é uma situação vantajosa para ambas. 5. Ela pareceu rir de raiva. Passado um tempo, ela soltou-me. Eu ainda estava um pouco relutante, ainda a segurar a mão dela. A mão dela era tão confortável, os seus dedos longos, brancos e quentes ao toque. Assim que a toquei, já não a consegui largar. Costumava achar-me uma boa rapariga, indiferente às mulheres ao meu redor. Acontece que normalmente não me sinto atraído por nada, mas quando me sinto, fico indisciplinado e indisciplinado. Ela empurrou a minha mão,
Tirou um cigarro do maço que estava em cima da mesa e acendeu-o lentamente, olhando para mim através do fumo. O meu couro cabeludo formigou. Parece que esta Sofia não é alguém com quem se possa brincar. Ela estava mesmo a fumar. Eu estava prestes a implorar por misericórdia, dizendo que mesmo que o acordo não resultasse, não deixava de ser uma amizade, e implorando-lhe para não contar à minha irmã, caso contrário os meus pais iriam definitivamente descobrir e descontar a minha mesada. Mas ela demorou muito tempo a dizer, ok. 6. Saímos juntos. Íamos ter um belo jantar para celebrar. Não, ela estava atrás, eu à frente. Os meus pais proíbem-me terminantemente de namorar. Mesmo eu já estando na faculdade. Disseram que me apresentariam a alguém, e qualquer pessoa que encontrasse sozinha não seria de confiança. Então, tive de manter segredo. Fomos as duas até ao portão da escola apanhar um táxi. Eu não fui para esta escola, a minha era mesmo ao lado, a 15 minutos a pé. Fomos primeiro ao shopping para comer. A Sofia é uma pessoa que se respeita a si própria. Mesmo apoiando-a agora. Ela parece ainda mais elegante do que eu. Senti-me humilhada. Na sala privada, peguei no telemóvel e acrescentei as informações de contacto dela. Olhei para o telemóvel dela e disse, uau, estás a usar o iPhone mais recente. É uma imitação. Não é à toa que ela não resistiu à minha tentação. A foto de perfil dela era um cão. E na cabeça do cão estava uma das mãos dela. As mãos dela pareciam bastante sedutoras. Perguntei-lhe, quanto é que a tua mãe quer gastar? Ela bebeu um gole de água e disse, tu é que decides. Pensei nisso, mordendo o dedo e debatendo-me por um momento. Então, dou-te 50 mil euros primeiro, ok. Ela cruzou os braços e olhou-me friamente. 50 mil euros. Está a dar a um mendigo. Torci o nariz. Como pode falar assim? Eu sou o seu financiador agora. O mendigo queixa-se de comida estragada. Ela encarou-me com um meio sorriso. Relutantemente, dei-lhe 200 mil euros, dizendo, és minha agora. Tens de me ouvir. Eu paguei por isso. Originalmente, planeava usar esse dinheiro para uma viagem de verão ao estrangeiro com a minha colega de quarto. Agora não tenho outra alternativa senão ir para casa enganar a minha irmã. Depois de eu ter apanhado o dinheiro, ela sorriu para mim e perguntou, primeira vez com alguém? Tomei um gole do sumo de maracujá e assenti, depois avisei, não digas à minha irmã, ou vou ser espancada até à morte. Ela assentiu, claro. Se for espancada até à morte, não perderia o meu emprego. 8. Corajosamente, estendi a mão e toquei na dela, que estava em cima da mesa. Ela permaneceu imóvel, observando o meu gesto tímido e obsceno com uma expressão calma. Eu era como um daqueles velhos vulgares com barriga de cerveja que tentavam aproveitar-se das miúdas nos tempos antigos. Vendo que ela não resistiu, fiquei encantado. Senti que o dinheiro tinha sido bem empregue. Depois de lhe tocar 2 vezes, o empregado trouxe os pratos e eu retirei rapidamente a mão. Depois do jantar, levei-a ao cinema. Desta vez, finalmente segurei a sua mão aberta e honestamente. O poder do dinheiro é maravilhoso. Se algum dia me apaixonasse pela Sofia, persegui-la ia pelo processo normal. Seria como um filme de adolescentes universitários, um rapaz rico persegue uma rapariga pobre, que inicialmente resiste, mas se comove com o rapaz, e depois ficam juntos, apenas para serem separados pelos pais dele ou pela mãe da rapariga. Seriam necessários pelo menos vários meses, com muitos abusos entre eles, até que eu pudesse sequer tocar-lhe na mão. Mas agora era diferente. Eu simplesmente paguei-a. Na primeira vez que nos encontramos, combinei um jantar, um toque de mãos e um filme. 9. A sair do shopping. Eu precisava de voltar para a escola. Eu não tinha aulas à tarde, mas os caloiros tinham sessões de estudo à noite todas as noites. Olhei para a Sofia, sentindo-me um pouco relutante. Eu disse-lhe, não trabalhe a tempo parcial. É inseguro e vai interferir com os seus estudos. É melhor melhorar as suas notas e conseguir uma bolsa de estudo. Ela olhou para mim e não respondeu. Belisquei-a, porque é que estás a fingir? Estou a falar contigo. Oh. Já percebi, disse ela preguiçosamente. Acompanhei-a de volta para a escola e separámos-nos. 10. O meu canário está a ser frio comigo. O que devo fazer? Procurei esta questão em todas as plataformas, mas não consigo encontrar nenhuma solução satisfatória. Estou a apoiar a Sofia há 2 semanas. Convidei-a para jantar 10 vezes, mas só apareceu 3. E de todas as vezes, ela ia embora depois do jantar, dizendo que estava ocupada. Sentia-me enganada e, sem a ajuda dos meus pais, professores ou colegas, só conseguia engolir a raiva. Quando sentia que tinha perdido tudo, os meus pais compraram uma casa para mim e para a minha irmã perto do campus. A minha irmã chegou a casa e queixou-se que a Sofia chegava tarde demais e a mantinha acordada, e nós tivemos uma discussão por causa disso. Apertei os meus pauzinhos com mais força e perguntei abruptamente, ela está bem? A minha irmã lançou-me um olhar de desaprovação.
ela é tua irmã ou eu sou tua irmã. Não admira que a Sofia tenha sido tão fria comigo. Deve ser porque ela voltou a trabalhar. Acho que o dinheiro que lhe dou só dá para cobrir as despesas médicas. E ela discutiu com a minha irmã, por isso deve ter descarregado a sua raiva em mim. Decidi acalmar secretamente o seu coração frágil. Afinal, veio para aqui sozinha para estudar, sem familiares, e teve de carregar o fardo da vida. Como deve ser difícil. 11. Assim, depois de os meus pais comprarem uma casa para mim e para a minha irmã, chamei a Sofia e levei-a para a minha casa. Abri a porta. Estava lindamente decorada, e os móveis e tudo quase não tinham sido usados pelo antigo proprietário. Venderam-na porque emigraram para o exterior. Por sorte, eu e a minha irmã não vivíamos no mesmo bairro. Entreguei solenemente uma chave à Sofia. Olhou para a sala vazia, a sua expressão impassível perante a riqueza e impassível perante a pobreza. Ela ergueu uma sobrancelha e perguntou: "Ah, isto é para mim?" O meu coração congelou de excitação. É para si. Eu não era assim tão generoso. Só queria que ela vivesse aqui para não ter de sofrer mais. Então, como assim? Devolve-me a chave. Toquei no meu nariz. A minha irmã disse-me que chegaste tarde a casa, acordaste-a e vocês os dois discutiram. Se morar aqui, não terá mais de lidar com ela. Além disso, quem sabe se ela me anda a trair com outro padrinho. Preciso de ficar de olho nela. Continuei em voz baixa, além disso, estamos juntos há tanto tempo, e se apenas me deixares olhar e não comer, estou mesmo a perder. 12. Ela empurrou-me imediatamente contra a parede. A sua aura poderosa atacou-me, e senti como se estivesse a ser observado. Eu não queria parecer tímido, por isso limitei-me a olhá-lo. Depois os seus lábios macios tocaram nos meus. Por sorte, lavei os dentes antes de sair ao seu encontro. Pensei alegremente. Então ela abriu os olhos, franziu o sobrolho e disse: "Fecha os olhos. Nem sabes beijar." Senti-me imediatamente menosprezado e, imprudentemente, beijei-a de volta. Quando terminamos, ela limpou o sangue do canto da boca e disse: "Marcos, tu realmente, nasceste no ano do cão." O meu rosto corou e eu bufei: "Quem é que te disse para me menosprezares?" Ela pareceu rir de raiva. Eu também fiquei um pouco envergonhado. Ela afagou-me novamente a cabeça, e senti-me imediatamente como se estivesse a ser acariciado, e começámos a planear a nossa vida futura. 13. Eu disse: "Não trabalho mais. Fique aqui comigo e namore. Dou-lhe 2.000 do meu sustento." Finalmente experimentei a sensação de um antigo imperador a promover uma concubina no seu harém. Ela afundou-se preguiçosamente no sofá, e eu continuei: "A partir de agora, para além das aulas, voltas aqui e esperas por mim, ok? E você?" Eu. Embora eu quisesse estar com ela o tempo todo, não podia demonstrar, ou ela iria definitivamente aproveitar-se de mim e causar problemas. Além disso, eu só tinha 3.000 euros por mês para o sustento, por isso não tinha nada para lhe dar e não conseguia lidar com o comportamento dela. Esse relacionamento tornara-se precário por causa da minha pobreza. Claro, volto para estar contigo se não tiver nada para fazer. Mas às vezes preciso de ir para casa tratar dos meus pais. Eles são bastante rigorosos comigo. Tinha de ir a casa aos fins de semana e, durante a semana, quando vivia no campus, podia estar com ela. Achava-me incrivelmente inteligente. 14. Mal podia esperar para experimentar a felicidade de vivermos juntos. Dei-lhe um pontapé e disse: "Vai cozinhar para mim agora." Eu não posso. Não diga que não pode. Se não pode, vá aprender. A partir de agora, tem de me dizer que pode aprender à minha frente. Percebeu? Ela olhou-me friamente, e eu retribuí sem hesitar: "Se não podes, então estás à espera que te sirva." Eu também não posso. Vai cozinhar para mim agora. És uma rebelde. Passado um bocado, ela pareceu respirar fundo, depois virou-se e foi para a cozinha com o telemóvel. Deitei-me no sofá, liguei a TV e comecei a ver. A vida era tão bela. Lembrei-me da minha colega de quarto ser barriga de aluguer, ganhar muito dinheiro todos os meses e receber presentes. Eu era um pouco forreta com a Sofia, por isso era normal que ela desobedecesse. Mas não sou um homem muito rico, sou um jovem e bonito estudante universitário, por isso não creio que a Sofia tenha sofrido uma grande perda. Depois de me consolar, esperei calmamente que ela cozinhasse para mim. A Sofia não sabe mesmo cozinhar. Comprei um bife que só precisava de ser selado, mas ela conseguiu queimá-lo de um lado. Achando que ela podia ser pobre e nunca ter visto bife antes, desisti. 15. Depois do jantar, largou a taça e foi sentar-se no sofá, pegando no telemóvel para começar a procurar. Peguei no telemóvel dela: "Há algum tempo que te queria contar isto. Estás sempre a olhar para o teu telemóvel. É mais bonito que o meu. Para com isso. Vai lavar a louça." Eu ia verificar o telemóvel dela, mas estava preto. Entreguei-lhe o telemóvel e disse: "Desbloqueia." "Estou a verificar." Ela riu-se de novo, zangada: "Acredita ou não, vou contar à tua irmã."
Perdi a compostura instantaneamente e encarei-a. És uma criança. Contar aos teus pais. Ela pegou no telemóvel de volta. És uma criança. Tens medo dos teus pais. Ela foi até à cozinha e eu segui-a, brincando. Quem disse que eu tenho medo? Não tenho. Ela largou a tigela e disse, eu cozinhei, tu lavas a louça. Se não, eu conto à tua irmã agora. Olhei para ela com raiva, não te esqueças de quem te pagou. Ela ergueu uma sobrancelha, pegou no telemóvel e preparou-se para fazer uma chamada. Dou-te um raspanete. Estou a lavar a louça não porque tenha medo que contes à minha irmã, mas porque me sinto mal por ti e não quero que fiques tão cansada. Querida, ela beliscou-me a bochecha, és uma joia. Quando acabei de lavar a louça e saí, ela estava ao telefone. Não consegui perceber o que a outra pessoa disse, mas respondeu preguiçosamente, estou ocupada agora. Estou a brincar com uma criança. Noutra altura. Queria pegar no telemóvel dela para ver quem era. Mas um olhar dela impediu-me. Parecia o meu pai, bastante autoritária. Só consegui voltar para o meu quarto, zangado. Quem é a criança? Senti um cheiro a fumo de cozinha, por isso fui rapidamente tomar um duche. Quando saí, ela estava encostada à porta, olhando para mim com indiferença, tão urgente. Já começaste a tomar banho? O meu rosto curou instantaneamente. Devo tê-la trazido aqui por esse motivo. Se não, gastaria todo aquele dinheiro e só veria e não comeria. Que perda! Além disso, sempre achei que a primeira vez de uma rapariga deveria ser com alguém que ama. Eu gosto muito da Sofia. Embora seja pobre, é muito nobre. Bufei, fechei as cortinas e disse, hoje, vou mostrar-te se sou uma criança. 17. Depois de iniciarmos a nossa convivência descarada com a Sofia, senti que a vida era maravilhosa. Embora a Sofia, esta canária, tenha sido sempre um pouco desobediente, pedindo-me por vezes até para fazer tarefas e ajudar, não é uma verdadeira canária. Também não seguia as minhas instruções na cama e tinha tendência a rebelar-se. Mas, no geral, valeu a pena. Sentia-me apaixonada o dia todo e mal podia esperar para ficar em casa com ela todos os dias, a comer, a ver filmes e depois a rebolar na cama. Até chegarem as férias de verão. Eu sabia que a Sofia era da cidade C. Estava preocupada que ela tivesse de voltar para casa para cuidar da mãe. Perguntei-lhe, para onde vai nas férias de verão? Nessa altura, ela estava deitada no meu peito, a jogar. Para onde devo ir? Ui, ela até me perguntou. Claro que vais ficar aqui comigo. Vou sair de fininho para te ver. Ela lançou-me um olhar ligeiramente desdenhoso e perguntou, o que vais fazer em casa nas férias de verão? 18. Suspirei. Antes da faculdade, as minhas férias de verão eram só de explicações. Era um curso para a vida. Caso contrário, não teria entrado numa universidade de prestígio nacional, mesmo sendo tão inútil. Este verão, a minha mãe disse que me quer levar para encontros às cegas. Quero conhecer um homem de estatuto igual ao meu, apaixonar-me e casar durante a faculdade. As famílias ricas costumam arranjar casamentos cedo. As boas mulheres são geralmente conquistadas cedo de qualquer maneira. Mas não lhe posso contar nada disso. Gaguejei, na verdade, não. Estou só em casa. Senti-me um pouco culpada, um pouco triste pela Sofia. Porque a minha mãe vai levar-me a uma festa esta noite. Dizem que muitas figuras importantes estarão lá, e ela até me comprou uma roupa multimilionária. Ela levantou os olhos do telemóvel e olhou-me com atenção. O que fizeste para te sentir culpada? Quando estava prestes a dizer-lhe para reconhecer a sua identidade e para parar de perguntar sobre os meus negócios, a minha mãe ligou. Sem querer perder tempo, fiz-lhe um SHHH e respondi, Marcos, onde raio estavas? Volta aqui e arranja o cabelo. A cabeleireira já chegou. Concordei apressadamente, vesti-me rapidamente e fui-me embora. Antes de sair, disse-lhe, porta-te bem e espera-me em casa. Já passava das 3 da tarde quando cheguei a casa. Depois de arranjar o cabelo, saí com os meus pais e a minha irmã. A minha mãe estava sempre a dizer-me quais as filhas de famílias ricas que eram solteiras e interessadas em encontros às cegas, pedindo-me para dar uma vista de olhos. Queria enviar uma mensagem à Sofia, mas não me atrevi a fazê-lo mesmo debaixo do nariz delas. Quase me deixei apanhar uma vez quando a minha irmã percebeu que eu estava a sorrir radiante para o telefone e perguntou-me se estava apaixonada. Depois de a minha mãe terminar, o meu pai disse à minha irmã, devias dar-te melhor com aquela rapariga. Se ela não nos tivesse lembrado desta vez, teríamos perdido uma fortuna. A minha irmã disse, mas ela não vem à escola com muita frequência. Só nos vimos brevemente no último concerto e não nos vimos muito desde então. Ouvi dizer que ela estará lá esta noite, por isso vou cumprimentá-la. A minha mãe disse, vamos conhecer-nos. A minha irmã encarou-me e disse, Marcos, tu és obcecado pela aparência, não te apaixones por toda a gente. Aquela rapariga é bonita, mas não podemos casar, por isso não te deixes enganar por ela. Olhei para ela com raiva, quem é que está a menosprezar? 20. Ao entrar no salão de festas, fiquei deslumbrada.
Havia também várias celebridades femininas populares de quem eu gostava muito. Os meus pais levaram-me a mim e à minha irmã para dentro para conversarmos um pouco. De repente, houve uma agitação no salão de festas. As pessoas gritavam: "Está aqui alguém." Quem era essa pessoa? A minha mãe estava a levar-me para um encontro às cegas com a filha da família Senhora Garcia. Ao ouvirem isto, pararam de falar e olharam para mim. A SRTA. A Rosa sussurrou-me ao ouvido: "Ouvi dizer que a da família Garcia também virá." Na cidade A, existia apenas uma família com o apelido Xi, e eram incrivelmente conhecidos. Juntei-me aos outros para observar a agitação. Entre as outras pessoas, vi uma mulher muito alta e bonita, a Sofia, que deveria estar à minha espera em casa, a aproximar-se, rodeada de pessoas. Ela também me viu a mim e às pessoas que me rodeiam. Senti como se o meu sangue tivesse parado de circular e todo o meu corpo estivesse rígido. 21. Passado um tempo, ela chegou. Os meus pais, a minha irmã e o pessoal da família Rodrigues foram incrivelmente acolhedores, como se fossem amigos próximos. Depois de algumas gentilezas, ela perguntou aos meus pais: "Ei, vocês são aqui as duas famílias?" A minha mãe disse timidamente: "Deixem as crianças conhecerem-se." Depois ela apresentou-me: "Este é o meu filho, Marcos, calouro na Universidade Q. Portanto, é um encontro às cegas", concluiu. Como é que eu não tinha percebido antes que a forma dela falar soava como se estivesse a ser insensível? Sentia como se ela se estivesse a achar e a dar-me ares, e eu estava bastante insatisfeita. Sentia-me como se fosse a financiadora, então por que é que ela era tão arrogante? Senti vontade de morrer. De repente, uma mão apareceu à minha frente, e a sua voz clara, mas preguiçosa, disse: "Olá, eu sou a Valentina." A minha irmã disse-me que a filha mais velha ficava sempre doente quando era criança, por isso recebeu um nome mais difícil. O mestre disse que isso a tornaria mais fácil de criar. 22. Eu ainda estava atordoada quando a minha irmã me picou e beliscou. Rapidamente estendi a mão e peguei na dela. Quem diria que estávamos na mesma sala ao meio-dia, e aqui à noite parecia que nos estávamos a encontrar pela primeira vez. Nesse momento, as luzes do salão de banquetes diminuíram, a música começou a tocar e muitas pessoas começaram a dançar no meio do salão. Puxou-me com força e eu seguia até à pista de dança. Antes de me puxar, ela pediu educadamente aos meus pais que me ajudassem. Eu seguia rigidamente. Ela passou o braço à volta da minha cintura e perguntou: "Depois de uma tarde juntos, estás sem palavras?" Não sabia o que dizer. Devo ajoelhar-me e implorar por misericórdia. "Marcos, ainda não te convidei. Estás aqui para um encontro às cegas, por isso o que devo fazer?" Ela inclinou-se para perto do meu ouvido, a sua voz suave e gentil, mas as palavras que disse aterrorizaram-me: "És demasiado ganancioso. Queres que eu seja tua amante?" A minha irmã costumava dizer em casa que qualquer pessoa que ofenda uma jovem sofrerá um mau destino. Na melhor das hipóteses, irá à falência, na pior, a sua família será destruída. Os meus joelhos cederam. 23. Menina, se tem alguma coisa a dizer, vamos conversar." "Peço desculpa", gaguejei. Ela virou-se graciosamente e perguntou: "Pedir desculpa? Não devia pedir desculpa. Não esperei por ti em casa. És o patrocinador financeiro, não vais ficar zangado." Olhei para ela com cautela. Se não houvesse tanta gente por perto, podia ter-me dado um estalo ali mesmo para pedir desculpa. A culpa é minha. Não reconhecia Valentina. Confundia-a com alguém importante. "Menina Valentina, por favor, seja tão magnânima e deixe-me ir. Por favor, não dificulte as coisas à minha família. Eles não sabem o que eu fiz, e a senhora também sabe. Tenho medo que eles descubram." O amor e o carinho, perante um risco enorme, não têm qualquer importância. A minha irmã é 2 anos mais nova do que eu. Quando eu andava no liceu, ela chegou a casa e disse que uma rapariga da escola tinha ofendido a Valentina. Na altura, ninguém sabia da sua origem, simplesmente assumiam que a sua família era rica ou aristocrática. A rapariga era arrogante e queria sempre competir com os outros. Além disso, o rapaz com quem ela estava a cortejar parecia gostar da Valentina, pelo que arranjou alguém para lhe dar uma lição. Não só a menina foi espancada até quase à morte, como, o que é ainda mais assustador, a sua família pediu desculpa à família Garcia, como isso não impediu o fecho total do negócio. Logo, os seus crimes foram descobertos, vários membros da família foram presos e a família desapareceu sem deixar rastro. 24. Se minha família fosse implicada por causa da minha estupidez, eu seria completamente suicida. Como diz o velho ditado, servir o imperador é como servir um tigre. É simplesmente perigoso. A nossa família pode ser um pouco mais rica do que as outras, mas não conseguimos resistir à pressão dos poderosos. Ela franziu o sobrolho para mim: "Estás com tanto medo assim?" Como poderia não estar? Os meus pais ensinaram-nos desde pequenos que, para a família prosperar, todos devem trabalhar em conjunto e nunca fazer nada que possa prejudicar os interesses da família. Assim, a minha irmã e eu aceitaríamos de bom grado um casamento arranjado. Nunca seríamos tão rebeldes ao ponto de procurar o amor verdadeiro.
Mesmo que me quisesse divertir, seria um completo canalha. Mas não esperava que traísse a pessoa errada. Forcei-lhe um sorriso. A música terminou, ela largou a minha mão e caminhou até aos meus pais. Segui-a, com medo. 25. A Valentina estava a falar com o meu pai e com a minha irmã. A minha mãe aproximou-se e afagou-me a mão, tranquilizando-a. Porque é que é tão tímida? Senti que o meu rosto devia estar pálido. Baixei a cabeça, envergonhada, sem ousar falar. Sou apenas uma cobarde. Mas pareceu-me que a Valentina não estava zangada. Afinal, foi bastante educada e receptiva com o meu pai e com a minha irmã. E no carro, a minha irmã disse que tinha avisado a nossa família para não investir em algo, e que de facto não tinha resultado. Pensando nisso, senti-me um pouco mais à vontade. De seguida, a minha mãe levou-me a conhecer mais algumas pessoas. Mas eu estava completamente distraído o tempo todo. Mesmo sem saber o que Valentina queria dizer, as minhas ações eram claramente um sinal de traição. Talvez percebendo o meu medo, a minha mãe não me manteve por muito tempo. Ela mandou-me para a sala de recepção para descansar. Depois de o meu pai terminar, fomos todos juntos para casa. 26. Quando cheguei a casa, a minha irmã perguntou-me, o que é que ela te disse? Conheces-la? Abanei a cabeça rapidamente, não conheço. Foi porque disseste que ela era tão poderosa, e eu tinha medo de a ofender, que tive tanto medo. A minha irmã pareceu irritada com a minha falta de coragem, és tão corajosa. A minha mãe trouxe-me um copo de leite e disse, vá lá, o teu irmão é assim desde criança. Definitivamente, não sou suficientemente corajosa. Quando era pequena, não queria fazer os trabalhos de casa, por isso paguei 5 euros a uma colega para os fazer. Mas quando a minha mãe viu a lição, confessou imediatamente e até entregou os ganhos ilegais. Em casa, os três eram muito dominadores. Os meus pais dominadores criaram uma irmã dominadora e uma pessoa inútil como eu. Depois de me deitar, alguém chamado Canary enviou-me uma mensagem no WeChat. Onde estás? Sai agora, eu vou buscar-te. Eu saltei de susto. Tranquei a porta, entrei sorrateiramente na casa de banho e respondi cuidadosamente, estou em casa. Morada. Ela respondeu rapidamente. Mordi o dedo, debatendo-me se deveria acabar com ela de uma vez e até oferecer-lhe a casa que os meus pais me compraram para me redimir. Eu não me atrevia a comer o prato dela. Eu só queria ficar com ele como presente. Queimava incenso e rezava ao Buda todos os dias. Se os meus pais soubessem que eu ousava apoiar um homem e ofender um Buda gigante, certamente que me espancariam até à morte e cortariam a minha mesada. Antes que pudesse pensar, o telefone dela tocou. Respondi nervosamente, olá. Morada. Eu costumava pensar que ela estava a ser demasiado poupada com as palavras, fingindo ser nobre e exibindo-se. Agora sei que ela simplesmente nasceu rica e não quer perder tempo a falar com uma simples mortal como eu. Esqueça, é melhor eu contar-lhe pessoalmente e testar a sua reação. Dei-lhe a morada, e ela disse para esperar meia hora. Troquei de roupa rapidamente e prestei atenção aos barulhos lá fora, com receio de ser apanhada em flagrante ao sair. 28. Felizmente, não havia perigo. Ver o carro dela estacionado não muito longe da minha casa fez-me lembrar todos estes pormenores. As roupas que tinha vestidas eram todas de marca desconhecida. Achei que os comprou na feira e que tinham um ótimo gosto, fazendo com que a moda de rua parecesse alta costura. Ela é realmente linda e um cabide ambulante. Talvez estivesse a pensar demais, as suas roupas eram definitivamente feitas à medida. Além disso, parecia sempre ocupada, com muitos amigos a ligarem-lhe. Pensei que a procuravam para um part-time, como empregada de mesa ou atendente de bebidas. Agora parece que provavelmente a estavam a convidar para sair através do círculo de amigos. Eu costumava ser o palhaço, e sempre que ela desobedecia, eu dizia que era o seu financiador e que ela me devia servir. Agora parece que ela não me batia, ela só é muito bem-humorada. O que estás a olhar? Perguntou ela, com os olhos fixos em mim enquanto conduzia. 29. Torci os dedos e perguntei, para onde vais? Para casa, atirou ela friamente. Percebi que ela estava um pouco zangada. Ela sabia desde o início que eu estava com a pessoa errada, mas guardou isso deliberadamente para si. Só porque eu estava enganado, significava que ela era inocente. E não estava a conseguir de graça. Sentindo-me um pouco mais confiante, segui-a de volta para a nossa casa. Ela disse, vou tomar um banho. Recuperei os sentidos e tomei a iniciativa de lhe tirar o pijama. No passado, não o teria feito. Ela olhou para mim com um meio sorriso, e eu dirigi-lhe um sorriso lisonjeiro. Ela abanou a cabeça e foi-se embora. Foram uns longos 15 minutos. Durante esse tempo, até lhe preparei um copo de água com mel, porque vi que tinha bebido. 30. Saiu enrolada numa toalha, secando o cabelo enquanto dizia, conta-me. A sua postura era desleixada, mas a sua atitude era assertiva. Senti-me como uma prisioneira sendo interrogada. Engoli em seco, tentando desviar o olhar das suas longas pernas. Encontrando os seus olhos frios como um lago,
Não me atrevi a olhar e só consegui dizer, peço desculpa. Ela atirou a toalha para o lado e perguntou, por que é que pede desculpa? Conte-me mais. Só pude admitir honestamente o meu erro, peço desculpa, não sabia que não eras a Sofia. Pensei que fosse a Sofia, por isso quis ajudar-te e dei-te dinheiro. Ela ergueu uma sobrancelha, quer dizer que não sou tão boa como a Sofia, certo? Os meus olhos arregalaram-se e rapidamente acenei com a cabeça, não, não, não. Se eu soubesse que eras tão preciosa, como poderia ousar desrespeitá-la? Sussurrei uma explicação, olhei para ela e baixei a cabeça para admitir o meu erro. Ela acendeu um cigarro, e o clique do isqueiro fez o meu coração acelerar. Eu já a tinha repreendido descaradamente, dizendo que os seus cigarros cheiravam mal e que acabaria por ter doenças pulmonares, e que era egoísta e me fazia respirar fumo de cigarro passivo. Agarrei-lhe o cigarro e deitei-o no lixo. É verdade, a diferença entre ter poder e não o ter é enorme. Antes, quando ela olhava para mim como se eu estivesse morto, eu não tinha medo. Até me atrevia a encará-la, beliscar-lhe a bochecha e perguntar-lhe se ia rebolar. Agora, mesmo que ela apenas ficasse ali sentada, em silêncio, eu estava aterrorizada, com as pernas a tremer. Foi tão assustador como quando não conseguia fazer o meu ditado na primeira classe e era obrigada a ficar de pé na sala da professora como castigo. 31. Continuo. Engoli em seco. Desculpa, não devia ter ido ao encontro às cegas sem ti. Ela interessou-se e inclinou-se para mais perto de mim, beliscando-me o queixo para me obrigar a olhá-la nos olhos. Ela perguntou-me, estou confusa. Estás comigo e vais ao encontro às cegas. Estás a tentar ser como aqueles playboys, com bandeira vermelha hasteada em casa e bandeiras coloridas hasteadas lá fora. Quer que eu seja sua amante? Ela sorriu, mas os seus olhos eram frios. Antes, quando pensava que ela era a Sofia, não me atrevia a contar-lhe que ia ao encontro às cegas, muito menos à Valentina. Gaguejei, não me atrevo, eu. Os meus olhos moveram-se rapidamente, não tinha pensado no futuro. A minha família já tinha planeado o guião e tinha mais experiência do que eu. Eu não tinha de me preocupar. Mesmo que eu me metesse em problemas, eles lidariam com a situação. Ou seja, pensei que fosse a Sofia. Ela estalou a língua e soltou-me. Tens medo de mim? Mesmo que não fosse a Valentina, mas sim a Sofia, ela não teria sido simpática comigo se soubesse que eu ia ao encontro às cegas. Como já referi antes. Ela era tão arrogante e distante. O quê? És a pessoa injustiçada. És assim tão injustiçada. Ela deitou a cinza do cigarro fora. E eu, a vítima. Devo saltar do prédio. De repente, olhei para ela. O que queria ela dizer? Ela não achava que eu precisasse de saltar do prédio para apaziguar a sua raiva, pois não? Perguntei, contendo as lágrimas, se eu saltar de um prédio, não vais ficar zangada. Então posso saltar do segundo andar. É muito alto, acho eu. Ela olhou para mim, sem palavras, durante muito tempo. Após uma longa pausa, ela suspirou e perguntou, fizeste um teste de QI quando eras criança? Não sabia porque é que ela mudou de assunto de repente, por isso só consegui responder, não. O único som na sala eram os meus soluços. Após uma longa pausa, perguntei, pode perdoar-me? Perdoar-me pelo quê? Perdoar-me por ser tão confiante e apoiar-te, e por um preço tão baixo. Perdoar-me por ir ao encontro às cegas sem o teu conhecimento. Então como é que vai pedir desculpa? 33. Funguei e peguei no cartão do banco que tinha preparado. Estas são todas as minhas poupanças e também te dou esta casa. Acrescentei cautelosamente, ok. Finalmente percebi porque é que os ricos ficam mais ricos. Por eu ter sido tão cega e ter esbarrado com alguém, já gastei uma quantia de 8 dígitos neste pedido de desculpas. Quanto tem aí? Perguntou ela, sorrindo, segurando o cartão do banco. Dei-lhe um número. Ela riu-se, uma gargalhada de cortar a respiração. Tu és mesmo tão mesquinha. Dás-me 5.000 por mês e estás a tratar-me como uma mendiga. Não 5.000, 7.000, corrigi. Mais tarde, como ela estava a ser tão rude, aumentei novamente o preço. Enquanto falava, o meu telefone tocou. Era a minha irmã. Lembrei-me que ela estava diferente agora e senti-me incrivelmente envergonhada, tive de atender a chamada da minha irmã. 34. Abra a porta. Antes de sair, tranquei a porta do meu quarto. Para criar a ilusão de que estava ali a dormir. Fingi sonolência. Irmã, se tem alguma coisa para dizer, vamos falar amanhã. Já estou a dormir. Estou em frente à sua casa no bairro XX. Os meus olhos arregalaram-se de medo e o telefone desligou. O que devo fazer? A minha irmã está lá fora. A Valentina olhou para mim com um meio sorriso. Senti-me como se estivesse a cavar a minha própria cova. Comparada com a Valentina, ainda sou mais próxima da minha irmã. Esqueça, vou admitir-lhe o meu erro e deixar que ela me ajude a descobrir como pedir desculpa. Eu estava prestes a controlar-me e a abrir a porta, mas a Valentina agarrou-me o pulso.
Como é que vais explicar o nosso relacionamento a ela? Vou apenas dizer que te devo dinheiro do jogo, ok? Ela olhou-me sem expressão. 35. A minha irmã entrou com uma expressão fria. Ela segurava um taco de golfe. Assim que entrou, gritou, manda esta vagabunda sair daqui. Como se atreve a seduzir o meu irmão? Acho que está farta de viver. Tive tanto medo que fiquei encostada à parede, desejando poder fundir-me com ela. Ainda me lembro dos momentos aterradores, mas seguros, da minha infância, quando, sempre que alguém me intimidava, a minha irmã espancava até ficar em polpa. Esse é também um dos motivos da minha personalidade cobarde. Irmã, acalme-se. Desta vez, talvez. Ainda nem tinha acabado de dizer, não consigo vencer. Valentina já se tinha vestido e saído do quarto. Com o cigarro ainda preso entre os dedos, disse calmamente à minha irmã, estás à minha procura. A minha irmã estava apavorada. Meia hora depois, Valentina sentou-se tranquilamente no sofá, com um sorriso caloroso no rosto. Ela disse aos meus pais, tio, tia, por favor, sentem-se. 36. Sim, depois da minha irmã ficar apavorada, sussurrei logo toda a história. Os seus olhos penetraram-me, e então pedi desculpa à Valentina. Valentina não disse nada, apenas um sorriso falso. Então a minha irmã chamou os meus pais. Os meus pais enxugaram o suor, curvaram-se e pediram desculpa. A Valentina respondeu então com um sorriso amigável e deixou os meus pais sentarem-se. Ela disse, a culpa é minha. O Marcos e eu estávamos a namorar, e ele ainda ia a encontros às cegas. Deve ter sido culpa minha. Fiquei de lado, de cabeça baixa, como um aluno prestes a ser executado depois de o seu professor ter chamado os pais. O meu pai pediu imediatamente desculpa, a culpa é nossa, culpa nossa. Não o ensinamos bem. Ele não sabe nada e não é de confiança. Peço desculpa, Miss Valentina. Ele é imaturo. Não se incomode com ele. Se houver alguma coisa que eu possa fazer, falo-ei sob as suas ordens. Tio, eu sou a caloira. Está a envergonhar-me ao dizer isso. O Marcos e eu estamos realmente apaixonados. Pensei que ele fosse forçado a ir a encontros às cegas. 37. Não o fiz. Ninguém me obrigou. Rapidamente disse que se alguém quisesse encontrar defeitos, podia criticar-me. Eu não queria que os meus pais sofressem. A minha mãe repreendeu-me duramente, ninguém te está a pedir. Cala a boca agora. Não tive escolha a não ser calar-me. Valentina disse então, está bem. Deve ter sido culpa minha. Espero poder tratá-lo melhor no futuro e que ele se porte bem. O que quer dizer com ser obediente? É. Ele definitivamente nunca mais vai ao encontro às cegas. Os meus pais sorriram, e então a Valentina disse, está a ficar tarde, tio e tia, porque é que não dormem aqui? Os meus pais despediram-se rapidamente e levaram a minha irmã com eles. Valentina também voltou para o seu quarto. Olhei para a sala vazia, momentaneamente confusa. O que estava a Valentina a aprontar? A minha irmã enviou-me uma mensagem para o telemóvel, a pedir para eu não ofender a Valentina e voltar amanhã. O meu coração apertou, com medo que ela me batesse, com medo de ser repreendida. 38. Voltei cautelosamente para o meu quarto. A Valentina já estava a dormir. Eu percebia que ela ainda estava furiosa. Mas não sabia o que fazer. Eu não conseguia lidar com a Sofia. Eu não conseguia lidar ainda mais com a Valentina. Eu não compreendia. Vem cá, disse ela, de olhos fechados. Congelei por um momento, depois arrastei-me até ela, sussurrando, desculpa. O candeeiro tenue da parede iluminava as suas feições, fazendo-as parecer ainda mais profundas, quase como as de uma fada. O meu coração doeu. Eu gostava mesmo dela. Afinal, sou obcecada por rostos. Mas se ela fosse a Valentina, eu definitivamente nunca mais conseguiria gostar dela. Embora não tivéssemos futuro se ela fosse a Sofia, se fosse a Valentina, teríamos ainda menos. Ela abriu os olhos, porque é que nunca consegues entender os pontos principais? Porque não sou boa em chinês, disse eu. Tiro sempre notas baixas em compreensão de texto. 39. Dá-me uma resposta padrão e eu decorá-la-ei de agora em diante, ok. Abracei o seu corpo macio. Serei obediente a partir de agora. Tu dizes leste, e eu não vou para oeste. Ela riu baixinho. Isso não seria injusto para si, minha madrinha. Pare de me insultar, disse eu amargamente. Os meus pais ficariam zangados comigo, e a minha irmã também. Isso foi um erro desde o início. Não devia ter ido ver a minha irmã por impulso naquele dia. Não deveria ter ficado tão tentada pela sua beleza e ter-me oferecido para apoiar a Valentina. Olhando para todo o tempo que estivemos juntos até agora, senti que estava em grande desvantagem. E ela ainda não tinha dito nada sobre terminar. Se continuasse com ela, teria de manter a cabeça baixa, servi-la e acomodá-la, o que seria definitivamente uma desvantagem para mim. Mas eu não me atrevia ainda a terminar.
Como o meu encontro às cegas era mentira, ela já estava zangada. Eu não queria deitar mais achas para a fogueira. Além disso, ela obrigou os meus pais a virem, e eles fizeram essa promessa. Isso não significa que ela terá a palavra final na nossa relação a partir de agora. Ela não está a tentar vingar-se de eu me tornar sua amante. Com este pensamento aterrador em mente, adormeci. 40. Na manhã seguinte, a Valentina preparou o pequeno almoço como habitualmente. Embora o seu pequeno almoço fosse simples e não correspondesse aos meus padrões, o seu estatuto era agora diferente. Eu continuava aterrorizado e secretamente odiava-me por não ter acordado mais cedo para lhe agradar. E dormi como um porco morto. Depois do pequeno almoço, ela foi-se embora. Não me atrevi a perguntar o que ela estava a fazer. Ainda estava a terminar o meu pequeno almoço distraidamente quando a mensagem da minha irmã chegou, dizendo-me para ir para casa. Depois de regressar a casa, os meus pais e a minha irmã estavam sentados na sala de estar, à espera da minha vez. De cabeça baixa, contei a história. Acabei por perder mais do que ganhei. A Valentina até levou todas as minhas poupanças. Não era irracional que alguém como ela enriquecesse. Se ela namorasse com mais algumas pessoas como eu, facilmente valeria centenas de milhões. Eu estava espancado. O espanador bateu-me nas palmas, e doeu. Disseram-me para esperar para ver o que aconteceria. O que quer que a Valentina dissesse, era o que era. Se ela quisesse manter o status quo, eu não a deveria ofender. Se ela quisesse terminar, eu devia simplesmente ir embora. 41. Era mês de exames. As dolorosas provas finais. Embora dolorosas, deram-me um alívio temporário do choque de me ter transformado de canário numa senhora rica da cidade A. Todos os dias dizia que estava a estudar para um teste na biblioteca e chegava tarde a casa todos os dias. O tempo que passava com a Valentina diminuiu significativamente, o que era realmente maravilhoso. Embora ainda sinta falta dos dias em que ficávamos em casa juntas, comigo constantemente a arranjar confusão, a pedir-lhe para fazer isto e aquilo e a ser tão pegajosa com ela. Mas tenho a sensação de que esses dias serão para sempre uma recordação. Valentina também é muito ocupada. A minha irmã disse-me que não só tinha de lidar com os exames finais da escola, mas também com questões da empresa. Então, fui tão ingênua em me apegar a ela. Depois de terminar o exame final e quase não chumbar, estava feliz. As dificuldades são ultrapassadas uma a uma. 42. Depois de as aulas terminarem oficialmente, comecei a questionar-me, voltaria para casa dos meus pais durante o verão ou ficaria com a Valentina? Ambos os locais têm os seus prós e contras. Quando estava prestes a decidir, um carro parou à minha frente. Era a Rosa, aquela com quem tinha tido um encontro às cegas. Ela disse que achava que eu já tinha terminado os exames, por isso veio convidar-me para jantar e comemorar a minha formatura. Vendo o entusiasmo dela, não pude recusar. Afinal, poderíamos acabar no mesmo círculo. Além disso, se acabar com a Valentina, terei mais opções. Quando a Valentina não está por perto, continua a ser muito ousada. Assim, fomos a um restaurante, conversando e rindo. Ao contrário do distanciamento da Valentina, a Rosa era incrivelmente faladora e bem disposta. Percebi que ainda sou demasiado jovem para ver o suficiente. Existem tantos tipos diferentes de mulheres no mundo. Só tive um encontro próximo com a Valentina e sinto-me atraído pelo seu estilo distante e afastado. Talvez, se tivesse uma beleza radiante e alegre, ficasse igualmente encantado. Sinto profundamente que devo alargar os meus horizontes. Se acabar com a Valentina, não vou mais a encontros às cegas. Quero continuar a namorar. Coleciona todos os 981 tipos de mulheres. Seria melhor fazer um álbum e resumi-los. Seria definitivamente uma grande sensação de realização. Assim como quando costumava colecionar espécimes de plantas. No momento em que eu imaginava alegremente o futuro, a Rosa levantou-se surpreendida e gritou educadamente, Senhora Valentina, que coincidência. 43. Virei-me surpreendida, apenas para ver Valentina a olhar-me friamente. Ignorou a mão estendida de Rosa. A Rosa olhou para mim, depois para a Valentina, e depois saiu a correr rapidamente. Ela sentou-se à minha frente com uma expressão carrancuda e perguntou, o que estás a fazer? A jantar com uma amiga, expliquei baixinho. Conhecemos-nos por acaso. Ela ofereceu-se para me pagar, e eu senti-me envergonhada de recusar, por isso vim. Não tinha outras intenções. Ela torceu os lábios friamente. Achas que eu acredito em ti? Acho que não confias em mim. Não sei por que pensas isso, mas eu certamente não me atreveria a ofender-te. Os meus pais até me prometeram que ficaria contigo. Não sei por que és tão cautelosa comigo. Depois disso, acrescentei cautelosamente, sou muito honesta. És um homem sério. Antes de ti, nunca tinha tido uma relação. Mas tu não és definitivamente o meu primeiro amor, certo? Não me deveria deixar mais preocupada. Sabe o que me diz quando se sente culpada? Ela encarou-me. É que fala muito. Isso não é verdade. Eu não estava assim tão faladora da última vez que me apanhaste no encontro às cegas.
porque não tinha certeza se eu descarregaria a minha raiva na sua família. Ela deixou-me sem palavras e só conseguiu desculpar-se timidamente. Desculpa, não vou jantar mais com pessoas do sexo oposto. Se o fizer, aviso-te com antecedência, ok? 44. Ela assentiu orgulhosamente. Tão assustador. Estar com um rei é como estar com um tigre. Durante as minhas férias de verão, não fui à casa de ninguém. Fui para o apartamento grande da Valentina. Era perto do trabalho dela, por isso era mais conveniente para ela. Além disso, ela começou a levar-me às suas reuniões de negócios e a apresentar-me a outras pessoas. Os meus pais achavam que ela poderia estar a falar a sério sobre mim, ou apenas a brincar. Disseram-me para não me empolgar muito. A minha irmã disse-me para não me apaixonar pela Valentina, ou ficaria completamente devastada se fosse abandonada. Acho que ela estava a pensar demais. Como é que eu, alguém que tinha passado pelo exame de admissão, me poderia apaixonar? Fiquei apavorada durante algum tempo. Percebi que estar com ela não era diferente de antes. Principalmente porque, quando ela me estava a enganar, era muito arrogante. Ela regateava sempre que eu pedia para fazer alguma coisa e não me deixava mandar nela. Não era diferente de estar com a Valentina agora. A única diferença é que já não me atrevo a mandar nela. Se quero água, algo para apanhar ou alguma fruta para comer enquanto vejo televisão, tenho de o fazer sozinha. Se ela me vai servir ou não depende inteiramente do seu humor. Uma tarde, ela chegou a casa e eu ainda estava a dormir. Porque estive a mexer no telemóvel até altas horas da madrugada da noite anterior. A empregada veio fazer o jantar e perguntou-me, o que fizeste hoje? Mordi os meus pauzinhos e disse, hesitante, não saí. Fui para a cama. Dormi o dia todo e não falei com ninguém, por isso não posso estar enganado, certo? Outra vantagem de estar com ela é que, por mais tarde que fique acordado, ela não me repreende. Em casa, os meus pais acreditam teimosamente que saltar o pequeno almoço faz mal à saúde, pelo que sou obrigado a ser incomodado e repreendido se dormir até mais tarde. Com isto, apanhei alegremente um pedaço de salmão com os meus hachis. Salmão, o meu favorito. É assim que planeio passar as férias de verão. Olhei para ela em silêncio. Estava a planear viajar para o estrangeiro, mas agora estou sem dinheiro. As minhas colegas de quarto já voaram para a Europa. Agora os meus pais não me dão mesada. Apenas colocam dezenas de milhares de euros no meu vale de refeição, dizendo que posso comer qualquer coisa na escola. Para me impedir de sair e sustentar uma amante quando tiver algum dinheiro, a Valentina confiscou-me o dinheiro, dizendo que me ajudaria a geri-lo. E que lhe deveria pedir se precisasse. 46. Então vais trabalhar comigo amanhã. Quando estou de férias, podemos viajar juntas. Apontei para mim, com vontade de discutir, mas não consegui, por isso desisti. A minha vida estava perfeitamente planeada. Que perdedora. Acontece que o meu percurso de vida já estava traçado para mim, desde o ensino básico até ao ensino básico e secundário. Eu andei às cegas. Ainda é a mesma coisa agora. Valentina é agora apenas vice-presidente de departamento. Pensei que alguém como ela seria lançado de paraquedas no cargo de presidente. É muito ocupada e é uma pessoa completamente diferente no trabalho. Mais fria, mais focada na eficiência. Meu Deus, vendo como ela é tão decidida, pergunto-me como pôde tolerar uma falhada como eu durante tanto tempo. Fui destacada para a secretaria como estagiária, fazendo tarefas como passar pedidos e servir chá e água. Então, o antigo presidente chamou-me sozinha, dizendo que queria falar comigo. 47. Enviei uma mensagem rapidamente à Valentina, com medo tinha sido explorada sexualmente. Ela respondeu calmamente, porta-te bem. Eu estava completamente perplexa. Acontece que o presidente era o tio em segundo grau dela. Simplesmente perguntou sobre a minha situação familiar e disse que a Valentina me tinha intimidado e pediu-lhe que lhe desse uma lição. Disse também que levaria a minha família a jantar este fim de semana. Como chegou ao ponto de conhecermos os meus pais? Liguei à minha mãe nessa tarde e contei-lhe. Ela foi ter comigo e levou-me ao café no andar de baixo para conversarmos. Ela ficou em silêncio por um momento e depois perguntou, gostas dela? Fiquei comovida. Ela perguntou mesmo se eu gostava dela ou não. A minha mãe sempre foi muito obstinada. Se ela acha que algo é bom, tenho de aceitar. Se ela acha que não é, por muito que eu goste, tenho de deixar passar. Ela acha que eu não tenho bom senso e ela tem de fazer escolhas por mim. 48. Antes que eu pudesse responder, ela acrescentou, esqueça. Se conseguir ficar com a família Garcia, terá de gostar dela, mesmo que não goste dela. Além disso, a culpa é sua, por isso terá de me dar a performance completa. Enxuguei as lágrimas de emoção e ouvi distraidamente a sua análise dos prós e contras. A Valentina é muito simpática. Os negócios da minha família estão agora sob a sua tutela, e a empresa do meu pai está a prosperar. Mas a desvantagem é que a família dela é muito poderosa. Se for intimidada, não terei como retaliar. Para ser sincera, nunca pensei que pudesse ter um futuro claro com uma beldade como a Valentina. Eu estava tão entusiasmada.
Uma beldade de alta classe tem os seus próprios encantos. Simplesmente gosto do seu comportamento distante, tranquilo e indiferente. 49. A minha atitude em relação a ela tornou-se muito mais natural. Voltei imediatamente ao meu antigo eu. Nessa noite, pedi-lhe que me desse um banho. Como este projeto era muito grande, era uma perda de tempo e muito cansativo. Quando ela era Sofia, ameacei-a para me ajudar bastante, e ela achou isso incómodo, dizendo que eu tinha feito figura de parva. Mas agora ela olhou para mim e disse: faz o que quiseres. Não. Peguei imediatamente na sua revista e atirei-a para o lado, olhando feio para ela. Anda logo e limpa isso. Ou dou-te uma sova. Ela esboçou um meio sorriso. Ora, ficaste mais ousada depois de conheceres o meu tio. Eu sorri. Claro. Uma vez que vamos casar e conhecer os nossos pais, não tenho nada a temer. És minha namorada e é meu dever dar-te ordens. Ela sorriu e abanou a cabeça. Então achou que não tínhamos futuro. Eu assenti. Isso é muita abertura da sua parte, ter vivido com uma mulher que achava que não tinha futuro durante tanto tempo. Quando ela disse isso, eu não sabia se ela me estava a elogiar ou a repreender. O meu julgamento está sempre certo. Não é só isso que quer. Ela pegou na minha mão e colocou um anel. Não o tires mais. Olhei para ela sem compreender, depois para o grande anel de diamantes que tinha no dedo e assenti obedientemente. Ela sorriu. É difícil ver alguém como ela sorrir verdadeiramente. Normalmente, ela ou sorri com desdém ou finge. Quero mesmo gravá-la assim. Extra. 1. Valentina raramente regressa ao dormitório. Mas se ela tem aulas na escola, às vezes dorme lá uma cesta. Um dia, alguém na sua sala de aula entornou uma chávena de chá com leite na sua roupa. A minha colega de quarto, Isabela, ofereceu-se para emprestar as suas roupas e disse-lhe para as ir buscar ela própria. Assim que estava a sair do banho, viu um rapaz muito bonito a aproximar-se de Isabela. Os seus olhos brilhavam quando olhava para ela, uma espécie de paixão. Também parecia muito mais limpo e inocente do que os outros rapazes. Sim. Ela achava que ele era um bom rapaz. Disse então, confiante, que queria apoiá-la. Ofereceu-lhe 5.000 euros por mês. Ainda achava que estava a ser generoso. Contou isto às suas melhores amigas, e todas se riram muito, dizendo que ela não valia nada. Afinal, ela ainda era a mais velha. Segundo ficou perplexa o suficiente para concordar, querendo ver a expressão dele quando descobrisse. Ela observava-o agir todos os dias, e ele convidava-a descaradamente para jantar. Ele ressentia-se dela, dizendo que ela estava ali apenas pelo espetáculo e não pela comida. Acusou-a ainda de ser ignorante e de não saber como servir o seu patrocinador financeiro. Ela queria mesmo dar-lhe um tapa. Isabela disse uma vez à frente delas que o irmão era um bom rapaz, sem nada de errado com ele, a não ser um pouco de preguiça. Ela descobriu gradualmente que estar com ele era bastante interessante. Era tímido e arrogante. Ele queria sempre dominá-la. Quando ela o ameaçava, ele ficava tímido. Quando ela ameaçava contar à irmã, ele cedeu. E implorou misericórdia. Que mestre em saber o que fazer. Ela já tinha namorado antes, mas passado um mês, achava-o aborrecido. Era muito bajulador e complacente. Não que ele fosse mau, simplesmente não parecia um relacionamento, parecia um subordinado. Não era interessante. 3. O Marcos era bastante interessante. Atingia novos patamares de estupidez todos os dias. Mas era muito mesquinho. Chegava a queixar-se que lhe dava 7/10 da mesada. Ele era tão bom para ela. Achava divertido passar tempo com o Marcos quando tinha tempo livre entre as aulas ou o trabalho. Ela até pensava que talvez estivesse errada, que todos os outros estavam errados. Todos achavam que merecia um namorado perfeito, o perfeito, com todos os bons adjetivos que o pudessem descrever. Não esperava que o rapaz de quem realmente gostava fosse um rapaz impetuoso e mesquinho que frequentemente a fitava com olhos lascivos e se aproveitava dela de vez em quando. Ele era tímido e cobarde. Era como um rato a roubar peixe. Quarto, saber a verdadeira identidade dela deve tê-lo assustado verdadeiramente. Ele chorou. Soluçou e soluçou, parecendo incrivelmente lamentável. Ainda era de partir o coração. Ela lembrou-se de que mesmo a pessoa mais lamentável tem um lado odioso. Se ela não o tivesse assustado, ele não teria parado. Ela também gostava dele. Parecia que, desde o início, ela o tinha achado bastante contrastante, intrigante e ousado. Assim, usava muitas máscaras diferentes, testando constantemente os seus limites, uma fachada de força, mas uma fraqueza. Quinto, ela também amava a sua companhia afetuosa e afetuosa. Numa tarde sufocante, as cortinas estavam fechadas e o quarto com ar-condicionado estava fresco. Estavam deitados no sofá da sala escura, ele segurava-a nos braços, vendo um filme juntos. Adorava que ele a alimentasse com fruta. O seu rosto ainda era enganoso. Isso fazia-a sempre sentir-se terna. Não admira que a sua irmã tivesse sempre medo que ele tivesse sido seduzido.
Quem poderia imaginar que ele viria diretamente ter com ela, proclamando descaradamente o seu apoio? Sentia que seria motivo de piada para as amigas para sempre. Não importa, pelo menos tinha um marido bonito e peculiar. Embora não estivesse irritada. A vida estava definitivamente mais interessante do que antes. Ela olhou para a expressão atordoada dele e beijou suavemente. Ele corou imediatamente, depois revelou o outro lado do rosto e disse, querido, este lado também. Fim.